Glórias a Jesus. Jesus é muito bom, amém? O texto, hoje eu vou usar o telão, e o texto que eu quero ler com vocês está em Filipenses, no capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2:13. Olha só, esse texto desde ontem de manhã tem falado muito comigo e trazido algumas reflexões, e eu vou dizer, essas reflexões podem ser poderosas se você estiver disposto a receber, amém? Pode ser poderoso se você estiver disposto a receber, tudo depende do coração. Eu posso ter a melhor semente, se eu colocar num solo ruim, ela não brota. Você pode ter o melhor equipamento, se você colocar alguém como eu para andar na melhor moto, você está pego, porque eu não sei dirigir moto, então, no máximo uma bicicleta, alguma coisa assim, mas moto não vai. Então, pouco importa o quão bom seja o que eu tenho para te falar, se seu coração não estiver aberto. Então, certifique-se que toda distração caia por terra. Eu vou dizer que aquilo que você tem para pensar o dia inteiro, você vai poder pensar depois do culto. Eu vou trazer uma breve palavra, mas como a palavra não é minha, ela vem de Deus, e eu busco inspiração dele para vir te falar, eu quero dizer que se você se ater, pode mudar a tua vida, amém? Então, Filipenses 2:13 diz: porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade. Então, Deus ele tem a capacidade de entrar dentro do Lucas, se o Lucas assim quiser e permitir, ele está à porta e bate, e mudar o querer e mudar as realizações do Lucas. É óbvio, até porque é impossível que eu seja cristão sem o Espírito de Cristo em mim. É impossível que eu queira viver fazendo bem se Deus não estiver me movendo para tal, até porque a gente sabe que a nossa natureza, meu querido, ela é pecaminosa, nossa natureza por si só é egoísta. Então, todo dom perfeito e toda boa dádiva, tudo que é de bom, vem do Pai das luzes, é isso que a Bíblia diz. Então, eu dependo de Deus o tempo todo, que coloca em mim alguns quereres e alguns efetuares. E o que eu vim dizer para você hoje é que Deus pode te libertar do que você tem tanto querido, se assim eu posso dizer, daquilo que você tanto quer e não consegue se desfazer. Eu quero que no nome de Cristo Jesus você saiba que você tem um Deus que pode mudar o seu querer. Eu quero dizer que tem um Deus que pode mudar o que você tem realizado. Sabe como é que eu sei disso? A Bíblia diz, Jesus diz, se eu não estou equivocado, em João 14:26, fala que o Espírito Santo, que Jesus, antes dele subir, antes dele ir aos céus, ele falou assim, olha, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou mandar o meu Espírito no dia de Pentecostes, 50 dias depois, e ele vai recair sobre vocês, e ele vai ensinar vocês todas as coisas. Meu irmão, eu pesquisei já no grego, no hebraico, no mandarim, e todas significa todas. Então, o Espírito Santo de Deus me ensinaria todas as coisas, a como me portar enquanto homem de casa, a como me portar enquanto pastor, a como ser como amigo. A Bíblia diz que os apóstolos seriam colocados perante autoridades para comunicar o Evangelho, e seriam apertados por doutores da lei. E Jesus falou, não fiquem com medo, porque na hora que vocês precisarem, eu vou tomar a boca de vocês, o Espírito Santo vai tomar a boca de vocês. Então, ele diz ele fala assim, vocês não se sintam com medo, eu vou subir, mas eu vou deixar o meu Espírito, que vai ensinar para vocês todas as coisas. Portanto, se eu me deparo em alguma situação a qual eu possa me sentir fragilizado, apertado por alguém, em qualquer área da minha vida, seja na meta que eu tenho que bater, seja em como eu resolver aquilo no meu casamento, seja em como eu resolver aquilo na minha vida profissional, onde for, a Bíblia diz que haveria um Espírito que me ensinaria todas as coisas. Sabe, não pastor, esse não é o que eu acredito. Meu irmão, não é o que você acredita. Eu tenho um Deus que ele é ilimitado. Ele não é um Deus formado em matemática meramente, em que assuntos de matemática eu tenho que falar com ele, mas assuntos relativos à vida, à filosofia, ao português, ao hebraico, ao que for, ao inglês, eu tenho que recorrer a outro. Não, ele é soberano. Em Colossenses diz que toda ciência, tudo que você imagina, convergiu em Cristo Jesus. Ele é detentor de toda a sabedoria. Tanto que em Tiago fala, você se sente com falta de sabedoria? Meu irmão, sabe o que significa sabedoria? Sabedoria significa a prática do conhecimento. Eu conheço muita gente inteligente, mas que não é sábia. Sabedoria significa praticar um conhecimento. Tem gente que é inchada de conhecimento, mas não é sábia, porque não sabe praticar o que sabe.
Então tem pessoas que não conhecem tanto, mas são sábias e têm mais sucesso do que aqueles que têm muito conhecimento. Sabe por quê? Porque sabem botar em prática o pouco que sabem. Então é melhor ser sábio muitas vezes do que ser um cara inteligentíssimo. Então, olha o que o apóstolo Tiago fala. Ele fala assim, olha, quem sente falta de sabedoria, o que ele está querendo dizer? Quem não sabe se portar em algumas situações, quem não consegue resolver alguns problemas, é porque sabedoria não tem a ver com a resposta sábia, não. Sabedoria tem a ver com a prática sábia. Quem não consegue por si mesmo, quem não sabe como fazer nesse tipo de situação, quem não sabe como sair desse tipo de situação, a Bíblia diz, peça sabedoria a Deus. Em outras palavras, está dizendo assim, peça a prática do conhecimento deste assunto a Deus, para você saber como proceder nessa situação. E sabe, eu vejo que nós temos um Deus, a Bíblia diz que Ele, o Espírito Santo, a característica desse Espírito que Cristo deixou para mim e para você, Ele é o Espírito ajudador e Ele é conselheiro. Então Ele me ajuda. Eu posso viver uma vida lutando com a força do meu próprio braço para tudo, achando que eu sou vencedor. Mas eu posso ser humilde, meu irmão, humilde o conceito de humildade bíblica é totalmente diferente do conceito que nós, eu e você, compramos e vendemos por aí no dia a dia. A humildade bíblica não tem nada a ver com o que nós falamos aí. A humildade bíblica é o quê? É quando um homem e uma mulher, que são humildes de verdade, não é porque tem muito ou tem pouco, mas reconhecem que não são nada sem Deus. Esse é o conceito de humildade bíblica. Por isso que a Bíblia diz que ao soberbo Deus resiste, mas Ele dá graça, Ele dá favor ao humilde. O humilde pode ser o cara mais rico do mundo, pode ser o cara que tem tudo de bom. Se ele é humilde, Deus ainda dá mais graça para ele, Deus dá mais favor para ele. Então, humildade é totalmente diferente do conceito bíblico, pelo menos, que eu e você falamos por aí. Então, veja, como que eu posso usufruir de todo o poder do Espírito Santo de Deus para mim? Reconhecendo que sem Ele, eu não sou absolutamente nada. E como é que eu reconheço que eu não sou nada? E como é que eu reconheço que eu de fato não sou nada mesmo? Meu irmão, sabe como que eu reconheço que de fato eu não sou nada mesmo? Quando eu peço ajuda. Tem muita pessoa que é a falsa humildade. E essa eu estou dentro e você também. Possivelmente, você que me assiste, está dentro também. É a pessoa que fala assim, se precisar de alguma coisa, eu estou aí. E a pessoa nunca te chama, porque ela vai resolver, ela vai ter os dramas dela sozinha. E na verdade, até mesmo o cara que fala da boca para fora. Até porque eu também não posso resolver todos os seus problemas, e você também não vai conseguir resolver todos os meus problemas. Quando de fato alguém não tem o que fazer, ela desiste da causa e ela recorre a uma ajuda. Eu lembro que quando eu caminhava, voltando da minha lua de mel, caminhava no Brás, fazendo umas compras normais, né? Comprar lá umas coisas no Brás. Primeira vez que eu tinha ido, me deu o piripaque lá mesmo, lá em São Paulo. Meu irmão, quando começou a me dar o piripaque no estômago, que estourou os pontos aqui de uma cirurgia que eu tinha feito para evitar azia, o refluxo, enfim, o estômago ele torceu e entrou e ficou preso no tórax. Nisso eu não estava conseguindo comer muito, né? Eu como muito, quem me conhece. Se bem que hoje mesmo eu defini que eu vou perder 10 quilos, né? Então eu já não como muito mais. Deus muda o meu querer de comer. Já estou orando, já está mudando. Hoje já foi diferente. Um dia de cada vez, o meu troféu vai ser o final do dia hoje. Meia-noite eu levanto o troféu. Amanhã, né, os pão de queijo vou reduzir também. Isso é uma benção. Olha só, mas comprem pão de queijo, viu? Felipe. Glória a Deus. Eu estava lá e, meu irmão, eu tinha tentado já de tudo. Tudo, pelo menos, estava ao meu alcance. Eu tinha tomado um negócio lá, simeticona, que eu achava que era gases. Gases, algum motivo talvez fosse gás, alguma coisa que estava mal pra caramba. E aí, nisso, eu fui numa bodega lá. Quem que vai numa bodega e pede um chá? Era eu. Eu falei, me dá, você tem um chá aí? Uma mulher olhou, assim, bebida e loucura para tudo que é lado, os caras jogando baralho, um fumando, botando a bituca. Eu falei, tem chá? Eu tenho lá um para minha filha, me dá um chá. Dá um chá. E eu já louco, já alucinado, suando. Eu melequei meu corpo inteiro de suor.
Nisso, a Gabi chegou lá, viu que eu estava mal, enfim, pegamos um Uber para ir em direção à farmácia, porque eu já estava em processo de alucinógeno na minha cabeça, de tanta dor, e que eu cheguei lá, falei para o farmacêutico, igual um doido, eu tenho um dom teatral, meu irmão, e um dia eu espero não ter que mostrar eles para vocês, mas eu sou muito intenso no que eu faço, é aqui, não vai dar para ver, não é para dar o mundo, não vou, é shakespeariano, entendeu? É para ver o fim da antítese do paradigma do poema, entendeu? Então eu chego lá e falo para a mulher, viu? Tem alguém aqui para fazer uma massagem aqui, porque eu sinto que está muito alto o negócio, que eu preciso baixar. Eu falava, a pessoa, é só apertar alguma coisa. Eu já fiz cirurgia, eu preciso de alguém para apertar aqui, porque tá angustiante o negócio aqui. Eu falava para a mulher falou assim, ó, viu eu todo um cara de doido, pálido e suando. Falou assim, ó, o seu caso é caso de hospital, acho que você tem que ir lá. Eu não entendi se era clínico, psiquiátrico naquele momento, ou era, de fato, um hospital normal. E a mulher me conduziu, falou no hospital e eu fui até lá. Mas o fato é que, quando você de fato precisa de ajuda, você recorre a quem pode te ajudar. Sabe, nós fazemos muitas coisas achando que a gente está sendo humilde no nosso comportamento, achando que a gente já sabe fazer, sabe? Nós vamos para um dia de trabalho, esquecemos de chamar a Deus. E dizemos que sem Ele no trabalho nós não somos nada, sem Ele na nossa família, mas nós esquecemos de chamar Ele para ajudar no proceder para com os filhos, no proceder para com os amigos, no proceder no trabalho, no proceder em tudo na nossa vida, nós esquecemos. Sabe por quê? Porque nós não precisamos de um ajudador. Você faz isso todo dia. Você faz isso todo dia. E aí você só recorre a Jesus quando o barco está afundando e a tempestade está comendo solta, você lembra de acordar ele. Sabe por que Jesus estava dormindo? Porque eles não chamaram Jesus para navegar junto. Eles chamaram Jesus para estar ali junto com a vela deles. Aí ele precisa de uma situação extrema para reconhecer que se eles só estavam ali, se a vitória estava sendo dada até ali, é porque Jesus sempre esteve no barco. Que se o barco não tinha afundado até ali, é porque Jesus, que não poderia morrer naquele momento, sempre esteve no barco. Nós vamos tendo vitórias após vitórias, dia após dia, os anos vão passando, as situações vão passando, e a gente espera dar uma tempestade para chamar Jesus. O que nós temos é um ajudador que está 24 horas conosco, que nós não temos o direito de nos sentir sozinhos. A questão toda é que porque a gente acha que... É porque me chamar o tempo todo, de fato, você vai me incomodar. Vou deixar bem claro aqui. Chamar qualquer um, você vai incomodar essa pessoa. Agora, chamar o Espírito Santo de Deus o tempo todo, você nunca vai incomodar ele. Ele tem prazer de fazer de você um templo. Você é templo do Espírito Santo. Ele está em você o tempo inteiro, ele tem prazer nisso. E eu descobri que o Evangelho de Jesus é de fato para as pessoas enfermas, que reconhecem que por si só elas não dão conta, que reconhecem que sozinho elas não são capazes, que elas precisam de alguém chamado Jesus, que é Yeshua, que significa Salvador. Só precisa de Salvador quem está perdido, meu irmão. Então eu entendi o que Paulo disse, que quanto mais fraco eu souber que eu sou, mais eu consigo ver o poder de Deus se aperfeiçoando na minha fraqueza. É por isso que ele diz assim, olha, quando eu sou fraco, olha, isso é shakespeariano, né? Poético, né? Shakespeare copiou desse cara. Quando eu sou fraco, é aí que eu sou forte, porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa, ele melhora, ele se completa, ele fica demais quando eu estou fraco. Sabe o que é isso, meu irmão? É saber que sem Deus você não toca o teu negócio, é saber que sem Deus você não toca a tua vida, é saber que sem Deus você de fato não alcança uma plenitude de viver feliz. A Bíblia diz que em vão vigia o sentinela, se o Senhor não estiver lá cuidando da cidade. Em vão se edifica a casa, se o Senhor não cuidar. Em vão se constrói a casa, se o Senhor não edificar. Como eu sempre disse, um lar todo mundo... Uma casa todo mundo constrói, um lar Deus é que faz na vida de uma pessoa. Uma coisa que eu e você precisamos entender é que se o Espírito Santo, ele é ajudador, é porque eu e você temos que pedir ajuda. É porque, pastor, eu não consigo me libertar disso. Peça a Deus para que mude o seu querer. Pastor, eu estou viciado. Peça a Deus nos mínimos detalhes, meu irmão. Quanto mais você souber que você não é capaz, no mínimo do mínimo detalhe. Olha, Deus, eu vou conversar com fulano, mas me dá sabedoria. Eu já reconheço que eu posso falar uma palavra
e avacalhar com tudo. Agora me dá sabedoria, eu reconheço que eu quero ir com o Senhor, eu quero ir com a tua sabedoria, eu quero ir contigo do meu lado. Sabe, meu irmão, Deus tem dado vitórias para a humanidade inteira. Eu já vou encerrar, mas eu quero que você entenda isso aqui, que isso aqui é muito poderoso. Abre Provérbios 21, 31. Vai abrir ali. Presta atenção nesse texto, e eu vou ler 2 textos, e eu quero que você entenda. O cavalo prepare-se para o dia da batalha, mas do Senhor vem a vitória. Então eu posso preparar o cavalo para o dia da batalha, eu posso me armar da maneira mais inteligente para vencer, mas quem é que dá a vitória? Quem é que dá a vitória? Então, Deus é que tem dado vitória para muita gente. Você acha que você tem vitória porque você é competente, meu irmão? Deixa eu te dizer uma coisa. É Deus que te dá a vitória, porque você pode ter a competência que for, meu irmão. Se é para dar errado, uma coisa dá errado. Você pode ter planejado tudo para dar certo, tudo, e pegou e deu errado. Sabe por quê? Sabe por quê que quem tem vitória, meu irmão? Toda vitória é dada por Deus. Mas, pastor, até para quem não conhece Deus, até para quem não conhece Deus, a Bíblia diz que toda vitória vem de Deus. Agora eu vou dizer uma coisa para você. Presta atenção como esse texto é verdadeiro. Em outra época, esse autor escreve esse outro texto, que também está no Velho Testamento, em 2 Reis, no capítulo 5, versículo 1. Talvez você não saiba, mas houve na Bíblia um homem chamado Naamã. Ele era comandante do exército do rei da Síria. Ele era poderoso e teve muitas vitórias. Mas vamos ler esse texto. Eu li Provérbios 21, 31, que você pode preparar o cavalo para o dia da guerra, mas a vitória vem do Senhor. Então Deus tem dado vitória às pessoas. Toda vitória, Maicon, é dada por Deus. Olha só, e Naamã, chefe do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor. Então ele era o cara diante do rei. Meu irmão, quem é o cara diante do rei, é o cara diante do povo também. Ele era um grande homem diante do seu senhor, do rei, e de muito respeito. Ele era um general que tinha moral com o rei e também tinha muito respeito por todos. Olha que interessante, porque por Naamã, por ele, o Senhor dera livramento aos sírios. Há uma versão que livramento, você vai entender, livramento é vitória aos sírios. Ou seja, Naamã, Deus usou a vida dele para dar vitória para a Síria. Ou seja, ele era um general de guerra e Deus abençoou Naamã para que ele fosse vitorioso, certo? Porque por ele, o Senhor escrito em caixa alta, é Deus, porque Deus deu vitória aos sírios. E era este homem, este varão, homem valoroso, porém, leproso. Sabe o que é interessante, meu irmão? Ele tinha moral com o rei, ele tinha moral com todo mundo, Deus dava a vitória a ele, ele não conhecia a Deus, Naamã não sabia quem é o Deus que eu estou pregando hoje, aqui nessa etapa da história dele, ele não sabia que era Deus, e Deus dava a vitória para ele, só que tinha um problema, de nada adiantava toda a vitória que ele tinha, sabe por quê? Porque ele ainda não conhecia a Deus, ele era leproso. Independente do quão bom esteja a tua vida, meu irmão, se você não entender que Espírito Santo de Deus, ele é ajudador, que você precisa dele, e que sem ele você não é nada, você pode ter a moral com todo mundo, você pode ser o cara, mas você sempre vai ser um leproso, precisando de uma ajuda. Quanto mais a gente entender isso, mais de fato a gente consegue a plenitude de alegria no Senhor. Isso é humildade de verdade, meu irmão, independente da fase que você esteja, com as vitórias que Deus já te proporcionou. Se você não reconhecer que você precisa do Espírito ajudador em cada detalhe da sua vida, você vai ser sempre um leproso. Pra você entender, meu irmão, hoje existe tratamento para lepra. Hoje lepra não é uma doença aí que está matando geral, que está infernizando a vida de todo mundo, que está arrebentando com todo mundo. Não, mas na época era. Na época, a lepra é o que separava o cara da família, arrancava, a lepra arrebentava com a vida de uma pessoa, acabou, não tinha medicação para lepra na época. Além da tua carne apodrecer, você andava, você cheirava mal, você era fragilizado, você era excluído da época. Então ele era um cara com moral, com riqueza, mas que não tinha nada, que tudo que ele tinha não valia. Ele daria tudo que tinha para resolver a lepra dele. Eu acho interessante que esse homem, ele escuta uma escrava, e a escrava fala o seguinte: olha, lá na minha terra, em Jerusalém, tem um homem de Deus.
E o cara fica, mas eu já tentei tanta coisa, não deu certo. E de repente ela decide escutar aquela escrava. E quando escuta aquela escrava, esse homem vai até Jerusalém e ele chega lá com uma carta do rei. O rei de Jerusalém, quando vê aquilo, o rei da Síria manda uma carta, dá uma carta a Naamã chega lá, entrega a carta ao rei de Jerusalém, o rei de Jerusalém lê e está escrito assim, o rei da Síria escreve para ele dizendo o seguinte, olha, eu mandei aí meu general Naamã, eu gosto muito dele, eu curto muito ele, gente boa demais, só que ele é leproso, eu mandei para vocês curarem ele aí. Na hora a Bíblia diz que o rei de Israel rasga suas vestes e fala, não é possível, o rei da Síria mandou o general dele para ser curado aqui em Jerusalém, de lepra. Esse rei da Síria está procurando alguma coisa para encrencar com a gente, dizimar, acabar com o nosso reino, só pode. Como é que, meu irmão, você imagina, se eu tenho o poder de detonar e matar você, ou seja, você em tese faria tudo que eu te pedi, correto? Posso matar a sua família, eu posso destruir você, aí eu mando lá um cara, eu tenho o poder de, tira o reverb, aí eu mando lá um cara, eu tenho o poder de aniquilar você, e aí eu falo o seguinte, se você não curar o meu amigo Lucas Pacheco aí, quando chegar aí, eu estou mandando para você curar ele de lepra. Meu irmão, a coisa que você ia falar é o seguinte, não, o Lucas está querendo fazer alguma coisa para me dizimar, como é que eu vou curar alguém de lepra? É impossível. É igual hoje, se eu falar assim, ó, cure o Pacheco, ele não está com corona, tá? Mas seria a mesma coisa, eu falar assim, cure ele de corona aqui agora, não tem vacina, não tem nada, não tem? Tem como curar. Vocês sabem meio o que eu estou falando. Era isso que ele fez. E naquele momento, o rei se desespera, o profeta da terra fica sabendo e fala, ó, diga para o rei se acalmar, porque é onde o mundo não dá resposta, onde as riquezas de Naamã não encontram resposta, onde a moral e o respeito de Naamã não tem a resposta. Eu quero dizer que, além de eu ajudar Naamã, além de eu ajudar o rei da Síria de continuar tendo general, eu vou ajudar ainda o rei de Israel. Sabe por quê, meu irmão? Eu vejo que o Espírito de Deus é um Espírito ajudador. Ele ajuda várias pessoas. Ele sempre está ajudando. Ele sempre está resolvendo. Ele sempre está resolvendo. Agora eu quero te dizer que Deus, isso muitas vezes as fraquezas da nossa vida, elas vêm, elas batem a nossa porta, para nos mostrar a nossa dependência a Deus. Só que eu quero dizer uma coisa para você. Você pode viver humildemente, sabendo que é fraco. Essa é a vida da pessoa que você pode ter como mais forte. Saber que sozinho você não faz um casamento dar certo. Saber que sem Deus você não faz teu negócio dar certo. Saber que sem Deus você não sai daqui e nem passa por aquela porta. O que eu vim dizer para vocês é que Deus pode mudar a vida de vocês, tanto no querer como realizar. A Bíblia diz que aquele que dá fruto é aquele que está ligado em Jesus. Ou seja, quanto mais eu souber receber da seiva que Jesus tem para me dar, quanto mais eu souber receber da ajuda que o Espírito Santo tem para me dar, mais uma vida frutífera eu vou ter. A Bíblia diz que quem está ligado na videira verdadeira, que é Jesus, produz muito fruto. Você quer produzir fruto? Então, em nome de Cristo Jesus, não deixe de receber a ajuda do Espírito Santo de Deus para cada detalhe.